País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 segundos. O programa da televisão de Moçambique, que em uma hora promove o debate académico de temas relevantes e que causam transformação social. Como já sabe, é habitual trazermos aqui um painel para nos ajudar a debruçar sobre um assunto e desta feita, o painel de hoje vai nos ajudar a melhor compreender o tema subordinado ao qual efeito do tempo e do tamanho das vagens frescas de moringa durante o processo de branqueamento em água quente para a redução do teor de taninos na farinha de vagens de moringa. É um trabalho produzido na Instituição de Ensino Superior Universidade Eduardo Mondlane, pertencente ao Departamento de Engenharia Química para obtenção de grau de licenciatura e pertence ao engenheiro Vicente Pinto. Como já foi feito aqui a apresentação do tema, vamos agora conhecer o nosso painel principal, que, como já sabe, é constituído atualmente por Dr. Fazenda e outros convidados. Dr. Fazenda, saudações, mais um programa. Como é que estão as energias? As energias estão boas, temos mais um programa que praticamente assenta em três pilares fundamentais: a moringa, vagens de moringa e a farinha, que é basicamente isso por onde vai girar a nossa discussão do dia de hoje. Obrigado. Exato, e ninguém melhor do que o nosso convidado que está no meio, que é o autor do trabalho, quem desde já cumprimento. Saudações, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Estamos aqui para debater o trabalho. Com certeza, ao lado do engenheiro Vicente Pinto, temos mais um convidado e desta feita Paulo Cumbane. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado, saudações aos telespectadores. Estamos aqui para fazer este debate de um tema muito interessante que certamente é de interesse público. Com certeza vai impactar a todos aqueles que estão em casa grudados à tela para acompanhar. Para além do nosso painel principal, contamos constantemente com uma plateia que nos ajuda a tirar algumas ilações sobre o tema que nos propusemos a debate. Dr. Fazenda, como já é habitual, depois da apresentação formal, aquelas breves contextualizações em torno do tema que vamos aqui debater hoje. Sim, todos sabemos o que é moringa. Moringa é uma planta nativa, originária da Índia, Paquistão, Afeganistão, e que ela foi se alastrando por todo o mundo. Cá nós temos uma planta esbelta e que tem folhas e vagens. E normalmente depois de nós plantarmos, praticamente quase perto de um ano temos hipótese de colher as folhas, que era colher as vagens. Essas vagens da moringa, que são o objeto de estudo, que as folhas, contêm um alto teor nutritivo. Significa que tem praticamente tudo aquilo que nós poderíamos apanhar, por exemplo, na laranja, poderíamos apanhar na cenoura e em vários outros tubérculos e frutos que nós podemos consumir, que a moringa tem. E é extremamente importante. A moringa tem, por exemplo, o ferro. O que acontece é que por esse valor nutritivo, o engenheiro aqui pensa, melhor é pegar esta moringa, adicionar a farinha e esta farinha depois passa para o nosso consumo. Só que nesta adição, a moringa, porque tem alto teor de tanino, não se pode adicionar a farinha com alto teor de tanino. E ele lança seu trabalho no intuito de tentar diminuir esta quantidade de taninos, que é praticamente isso que vai ser o nosso objeto de discussão durante esta hora. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Fazenda. Como sempre, bastante feliz nas contextualizações que tem feito aqui. Mas antes, gostava de convidá-lo para acompanhar a um apontamento de reportagem que tem que ver com a reação dos vendedores do mercado central da cidade de Maputo, como é que eles têm feito o processo de comercialização da moringa. Acompanhe. A senhora Sinólia Zawanda e o senhor Domingos Joate, que há 39 e 32 anos, respectivamente, trabalham no mercado central de Maputo, são unânimes em tecer a importância do poder medicinal da planta moringa, porém destacam o uso das folhas, raízes e sementes. Sr. Domingos, o que é que vende aqui? Aqui vende diversos, vende aqui temperos, vende moringa, vende o alho, vendo malambe e outras coisas também. Sim, as pessoas que vêm à procura de moringa, o que é que dizem? As pessoas que vêm à procura de moringa alegam, às vezes, tensão arterial
alta ou baixa e outras doenças. Eles procuram saber o moringa o que serve. Eu digo moringa serve para diabetes, anemia, tensão alta e muita coisa. Qual tem sido a explicação que o senhor dá àquelas pessoas que não sabem da utilidade da moringa? Eu tenho dito que devem tomar moringa duas vezes ao dia, uma colher na sopa, na comida, quando tomar refeições. E, então, ajuda de facto a tensão arterial, malária também e outras doenças. Quais são as partes mais utilizadas da planta moringa? É a folha. Sai da folha, depois manda secar e pila e cefa. Fica tão fino como está. Raízes também. Costuma raspar raízes, secar e depois pila. E também é medicamento. Põe no chá, na sopa e na comida. E pode levar moringa por na boca depois de beber água também. A folha é muito utilizada, mesmo nas províncias do centro e norte, fazem tipo uma tapa, fazem caril com folha de moringa e os indianos, por exemplo, fazem aquele feijão, teirinha, quando está teirinha de moringa, mistura com carne, frango, é muito bom, dizem que é bom. Somente a folha é nutritivo também para as aves, para misturar com a ração, darem às aves. Então, põe rapidamente os ovos. E também para a pulverização das machambas. Quanto à semente, é muito boa, porque tem aquela parte química capaz de matar os bichos, como na purificação da água também. A semente é muito boa, depois de moída, pode purificar a água, mas uma quantidade não exagerada. A semente cura mesmo a próstata e outras doenças. Podemos aproveitar um bocadinho essa parte da cura da próstata. Para que idade costuma vender a moringa? A idade dos 45, 50 para diante. Sabia de que moringa pode fazer pão, pode fazer biscoito? Não sabia. Não, conta aí, não posso mentir. Como é que chega até vocês o produto? As pessoas trazem. Claro que nós vamos aí ao mercado informal de Malang, de Fajardo, adquirimos o produto aos vendedores ali. Pois bem, após termos acompanhado esse apontamento de reportagem, que tinha ponto principal ver como é que os vendedores do mercado central da cidade de Maputo sabem sobre a aplicação da moringa. E desta feita vamos prosseguir o nosso debate e mesmo para início de partida, Dr. Vicente, o que é que o motivou a estudar moringa, o que é que verificou e quais foram os processos que construiu a sua pesquisa até o ponto de chegar ao estudo da produção da farinha na base da vagem? Bom, muito obrigado. Só para retificar, sou engenheiro. Engenheiro, sim. Primeiro fez-se um estudo na faculdade com a doutora Maida Khan. O estudo consistia em produzir farinhas mais nutritivas. Então fez um estudo, viu-se que a farinha ou a planta moringa é muito nutritiva. Toda ela. A partir das raízes até as folhas. E um colega, o engenheiro Paulo, produziu a farinha sem branqueamento. A farinha amargava, por causa do teor de tanino que existe. Não é? Depois, fez-se produção de pão e bolachas com aquela farinha sem branqueamento. Viu-se também que a farinha é boa, só que tinha uma componente antinutricional, que é teor de tanino.
com essa ideia, viu-se a necessidade de otimizar, produzir maior quantidade de farinha, mas com menor teor de tanino. Esta razão que eu e meus colegas na faculdade tentamos produzir a farinha para fortificação nas bolachas, também para a produção de sopas instantâneas, pão ou todos os produtos panificáveis. Disse aqui que na primeira pesquisa, no primeiro experimento que fizeram, a farinha foi amarga. O que é que fez para tornar a farinha menos amarga, uma vez que trabalhou com vagens e não com as folhas que são atualmente usadas, como acabamos de ver na reportagem? Bom, as folhas são nutritivas, mas muita gente não usava as vagens de moringa. Então começamos a pesquisar por que não experimentar com as vagens de moringa. Porque uma vez toda a planta é nutritiva. E usamos as vagens, fizemos branqueamento. O processo de branqueamento consiste em imersão das frutas na água quente. E depois do branqueamento, há aquele processo de redução de taninos, redução dos nutrientes, porque existem alguns nutrientes que são sensíveis a altas temperaturas. Porque o branqueamento faz-se a uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius, quando a água está a ferver, durante um período. E naquele período há a retirada de alguns nutrientes, neste caso vitamina C, taninos, minerais, por aí. Depois faz-se o processo de arrefecimento, mas o arrefecimento deve ser brusco. Deve existir um choque térmico para evitar a cozedura pós-branqueamento. O arrefecimento fez-se a uma temperatura de 4 graus Celsius, não é? A uma temperatura de 4 graus Celsius para evitar aquele processo que havia mencionado, que é cozedura pós-branqueamento. Mas depois desse processo de arrefecimento, o arrefecimento é feito a ar livre? Como é que é feito? Não. Uma vez que nós sabemos que na atmosfera existem muitos micro-organismos que podem contaminar o próprio produto. Sim, o arrefecimento faz-se... primeiro, faz-se um cálculo para se fazer o arrefecimento. O arrefecimento faz-se na água. A água deve estar a 4 graus Celsius para evitar a cozedura pós-branqueamento. Okay. Primeiro, para fazer o branqueamento, deve-se fazer um cálculo em que a relação deve ser de 1 kg das vagens frescas para 4 litros de água. E, de seguida, deve-se fazer a relação entre 1 kg das vagens quentes para 5 litros de água a uma temperatura de 4 graus Celsius. Porque o arrefecimento deve ser em 1 minuto ou abaixo de 1 minuto, para evitar a cozedura e a perca de outros nutrientes pós-branqueamento. Sim, peço para que não perca o seu fio de raciocínio. Dr. Paulo Kumbane, estamos aqui a falar sobre a moringa e os seus benefícios, o seu teor de tanino. Como profissional da área, o que lhe aparece a dizer agora? No que diz respeito, sobretudo, aos taninos. Bom, como foi referido pelo engenheiro, os taninos, apesar de eles estarem associados a muitas propriedades biológicas, ou seja, a prevenção ou a cura de muitas doenças, eles estão fazendo parte da composição de alguns alimentos, dependendo do teor dessas substâncias, nesse material, podem ser responsáveis pelo sabor amargo desses produtos. E com este trabalho, o que se pretendia era reduzir o seu teor, de modo a obter um produto sem estes princípios amargos, para ser utilizado posteriormente para a produção da farinha, que esta mesma farinha há de ser usada para enriquecer produtos que já estão no mercado. Por exemplo, para a fabricação do pão, pode-se enriquecer isto. Contudo, há aqui um processo que foi utilizado, que foi o branqueamento, que era para retirar esses taninos utilizando água quente. O engenheiro já se referiu que aqui há perda de nutrientes, certamente, se não há dúvida, mas quero acreditar que como não temos como saber qual é a quantidade de nutrientes perdidos em relação aos nutrientes que ficaram
na nossa farinha, eu quero acreditar que pode aumentar a aceitabilidade desta farinha, porque ninguém gosta desse sabor amargo dos alimentos, sobretudo. Então quero eu dizer que é um trabalho que vai trazer uma inovação, certamente, na indústria de panificação, sobretudo. Exato. Doutor Fazenda, ele aprecia dizer alguma coisa ou podemos lançar a palavra à nossa plateia para também poder aqui fazer algumas questões ou contribuições? Sim, também dizer que provavelmente não só falamos dos taninos em termos desse sabor amargo que traz. É que, por um lado, os taninos têm o problema de ter radicais livres. E o que geralmente se diz é tal e qual como sabermos que há um homem que está livre. O que acontece? Logicamente que provavelmente toda mulher, sabendo que aquele homem está livre, pode querer casar com ele. Exatamente acontece. Porque os taninos têm radicais livres. Acontece que tem grande facilidade de ter reações com outro tipo de compostos por aí. E isso pode provocar, por exemplo, o estresse oxidativo, por exemplo, dentro do organismo, do organismo humano. Daí que é importante essa redução dos taninos, porque mantendo os taninos poderá causar grandes problemas, alguns problemas, por exemplo, em termos de reações por ter radicais livres a nível do fígado, por exemplo. Obrigado. Exato. A minha plateia tem aí o microfone. Recordar que hoje estamos a falar sobre o efeito do tempo e do tamanho das vagens frescas de moringa durante o processo de branqueamento em água quente para a redução do teor de taninos na farinhas de vagens de moringa. Alguém já está com o microfone? Saudações. Bem-vindo. Parabenizar o tema e saudar lá em casa os telespectadores. De certa forma é um tema interessante, fato que quando peguei o trabalho em minha pós logo, me apercebi que há um trecho que lá vem que a planta de moringa ela cura a asma, de facto. Então eu queria saber como é que é feito este processo de cura e em algum momento quais são as vantagens do uso desta moringa neste processo. Obrigado. Obrigada a nós. Mais alguém da plateia? Saudações. Saudações, sou Francisco Cheal, docente, e eu realmente quero parabenizar o trabalho, e é um trabalho muito profundo e também muito valioso. Eu queria perceber bem a relação entre o que está sendo feito, ou o trabalho que foi feito para o tratamento da moringa, em relação àquilo que acontece nas comunidades. Existem comunidades que plantam muito moringa, por exemplo, no distrito de Zavala, no distrito de Chiqualaquala, eles plantam muito a moringa e usam as folhas. Eu queria saber se não existirá um perigo, como eles usam aquela planta sem esse tratamento que estamos a ver aqui o dia de hoje. E é prático, por exemplo, no distrito de Zavala, todas as casas de banho, portanto a vedação das casas de banho, usam principalmente as plantas da moringa, que é para depois colher as folhas, né? Tanto na hora em que se vier a dar. Eu queria ver se não existirá algum perigo deles usarem sem este tratamento que está sendo aqui apresentado. E obrigado. Obrigada a nós. Vamos ouvir mais uma terceira pessoa e depois voltaremos para a segunda ronda. Saudações, seu nome? Saudações, eu sou Emanuel Paulo. A minha intervenção mais é para acrescentar alguma coisa. Né? Primeiro, dar parabéns pelo trabalho, é muito interessante mesmo. A maioria dos trabalhos que se tem feito acerca de moringa se tem feito mais fora do país ou fora do continente do que em Moçambique. E é muito bom que se faça cá dentro. Né? Mas também não devíamos nos limitar apenas em fazer o trabalho e armazenarmos. Precisamos promover. Porque no nosso país, é um país em que a nutrição, principalmente nas crianças, tem sido bastante crítica. Né? Vemos muitas crianças pelo mundo, pelo nosso país, de barriga cheia. Aquilo não é apenas pela nutrição, não significa que estão bem
em termos de nutrição, significa que estão malnutridas. Então, este é um produto, é um ingrediente bastante essencial na alimentação. E se a gente usa, promove, não somente ficarmos no trabalho, mas se promovermos as pessoas a se alimentarem deste produto, acredito que vai ser de muita valia. A minha área de formação é em ciência e tecnologia animal. E também a gente usa este alimento para as aves. Acrescentamos nas aves. E agora, já que falou dos taninos, acredito que este também era um fator antinutricional que fazia com que as aves não desenvolvessem bastante. E é muito interessante, assim que falou, acredito que nós, como cientistas em tecnologia animal, vamos usar esse produto também na alimentação das aves. E o que eu queria deixar mais aqui é para promover as pessoas, não somente se limitar em deixar o trabalho como interesse próprio do engenheiro, mas promover as pessoas também a se alimentarem destes. Promovermos a produção destes, já que é um alimento de fácil acesso até e fácil de cultivar, né? Então, que se promovesse as pessoas a alimentar-se destes produtos. Obrigado. Obrigada a nós. E uma das formas de promoção mesmo é através desse debate, porque acredito que as pessoas de lá em casa, a partir de já, vão mudar a forma como manuseiam a moringa. Engenheiro Pinto, deixaram aqui algumas questões pela nossa plateia. Esteja à vontade, pode responder. Não só o senhor, mas também o doutor Fazenda, o doutor Paulo, podem aqui ajudar para dar mais subsídios. Bom, muito obrigado. Primeiro, responder à pergunta do professor. Bom, as folhas são mais nutritivas. Tem mais cálcio que leite, mais proteína que o iogurte ou carne de vaca. As folhas, o processo de tratamento das folhas é mais para secagem. Colhe-se as folhas e depois faz a secagem. Não tem um processo de branqueamento, pois não tem tanino as folhas. Esta é a razão que as folhas não amargam. Não há perigo. O perigo principal é forma de conservação. Algumas pessoas podem pegar aquelas folhas e secar de uma forma errada. Por exemplo, colocar as folhas de moringa não podem ser colocadas no sol, deve ser na sombra, porque são muito sensíveis a altas temperaturas. E vitamina C também é sensível a altas temperaturas. Quando seca, a vitamina C reduz. Esta é a razão que quando a folha é seca, vitamina C é 0,5 relativamente à vitamina de uma laranja. Mas quando é fresca, a vitamina C é 7 vezes a vitamina C da laranja. E quais são as vantagens do consumo da moringa? Foi uma questão que também fiz da plateia. As vantagens, bom, a ideia é consumir o produto mais nutritivo, sabendo que a farinha de vagem de moringa, ou a moringa em geral, tem mais nutrientes em relação a muitos produtos. Então, consumindo a farinha de moringa, ou as vagens, ou qualquer parte da moringa, estamos a agregar valor à nossa saúde. Doutor Paulo, essa é quer contribuir? Sim. Sim, esteja à vontade. É que vi aí, Henrique. Quando se fala, estamos aqui a falar de taninos, está-se a reduzir o teor de taninos na moringa. E aqui o objetivo era apenas a redução dos princípios amargos que estão contidos no material que foi utilizado. Sim. Mas apanhamos uma outra vantagem em reduzir este teor de taninos. Se esta farinha tiver um alto teor, por exemplo, de proteínas, porque os taninos são antinutricionais, porque eles podem impedir a absorção das proteínas. Significa a eliminação dos taninos em um meio em que temos proteínas é uma vantagem, porque pode haver facilidade dessas proteínas serem aproveitadas por quem for a consumir esses alimentos. Então é um trabalho que, para além de reduzir os princípios amargos, também reduz a influência desses taninos em reter, porque eles conseguem complexar as proteínas e essas não são absorvidas. Então, aqui há uma outra vantagem que estamos a adquirir em relação a isto. Era isto que também gostava de ajudar numa questão que um dos colegas do painel esteve aqui a apresentar sobre a vantagem da moringa
em relação ao controle de asma, não foi isso. A moringa, na sua composição, sobretudo as folhas, para além dos taninos que foram aqui referidos, porque os taninos não só, apesar de serem responsáveis pelo sabor amargo de produtos de origem vegetal, existem outras substâncias que estão lá que são bioativas, que têm propriedades anti-inflamatórias. E a asma, geralmente, há processos inflamatórios que estão associados. Então, certamente, o consumo da moringa, como contém essas substâncias com estas propriedades, acabam, de certa forma, de reduzir este processo inflamatório, reduzindo também, ou seja, reduzindo esses sintomas. Não cura, mas pode ajudar quando é ingerido devidamente. Doutor Fazenda, e para além da asma, a moringa também ajuda a reduzir os sintomas de outras doenças. Gostava que partilhasse connosco para depois acompanharmos o segmento de reportagem. Sim, durante a reportagem há um senhor que diz que a moringa é usada para combater a diabetes. O que acontece é que a moringa diminui o nível de açúcar no sangue. É uma das grandes importâncias que tem. A moringa, por um lado, tem o cálcio, tem o ferro, tem o magnésio, e como nós sabemos, o cálcio é extremamente útil, principalmente para o caso das crianças, na fortificação e a constituição da massa óssea. É extremamente importante. Por outro lado, a moringa, como se diz, como reduz aquilo que é a pressão arterial, por outro lado, significa que ajuda a proteger o próprio coração, o que significa que é mais uma atividade que a moringa tem. Agora, só queria recordar o que o engenheiro disse, que o consumo dessas folhas de moringa não secas tem 7 vezes mais vitamina C que a laranja. É só para vermos algumas propriedades que a moringa possui. Por isso que se diz que a moringa é uma das plantas mais nutritivas que existe e que está disponível em qualquer local da nossa comunidade. Talvez aqui depois possamos discutir mais como garantir que as comunidades também consigam, por meios próprios, fazer o mesmo tratamento para a redução de taninos. Obrigado. Certo, doutor Fazenda. Gostava de convidá-lo a acompanhar ao segundo apontamento de reportagem e desta feita para ver como é que é feito o processo de produção de farinha de moringa. Isto feito no laboratório da Universidade Eduardo Mondlane. Acompanhe. O programa 3600 Segundos Ciência e Tecnologia teve acesso exclusivo ao Laboratório de Química da Universidade Eduardo Mondlane para testemunhar a produção da farinha à base das vagens da moringa. Engenheiro Vicente Pinto, com a ajuda da equipe de engenheiras da faculdade, explica o processo. Em Moçambique temos problema de desnutrição. Então surgiu essa necessidade de se produzir uma farinha que possa suprir essas deficiências ou essa carência. Eu e minha supervisora, a doutora Maida Khan, decidimos pesquisar mais sobre a moringa. Muita gente usava só as folhas de moringa e vimos a necessidade de se usar a própria vagem, que é o fruto de moringa. A destacar o momento pré-laboratório, que é o da coleta das amostras, que foi efetuada a arredores da província e cidade de Maputo, tendo a destacar a etapa da seleção, que evidencia a igual maturação das vagens a serem submetidas à produção. Depois de colheita das amostras, faz-se a pré-seleção também no laboratório, que deve ser as vagens com o mesmo estado de maturação. Não pode ser vagens que têm estados diferentes de maturação. E também deve ser vagens de mesma linhagem, porque dependendo das zonas, existem zonas em que tem mais minérios, em que a vagem vai ter mais cinza em relação a outras zonas. Então, muito mais nós usamos a zona de Maputo e a zona de Matola. Depois da pré-seleção das amostras, faz-se a lavagem, que é mesmo retirada de toda a impureza que existe. Depois faz descasque. Depois de descasque, faz-se corte em tamanho específico. Neste caso, para o meu estudo, fez-se o corte entre 30 mm, 40 e 50 mm.
Outra etapa bastante importante é a de branqueamento das vagens, que tem como objetivo a redução dos taninos, que confere a obtenção do produto nutritivo, sem colocar de lado a componente nutricional. O branqueamento é uma espécie de cozer a amostra, mas faz primeiro o aquecimento da água e depois faz a imersão das amostras num tempo determinado. Por exemplo, para o trabalho fez-se 10, 20 e 30 minutos. Neste caso, fez o branqueamento por quê? Porque a amostra de moringa, além de ser nutritivo, também tem um componente medicinal, que nós chamamos de tanino. O exemplo claro do tanino é cacana, que a gente consome, cacana amarga. Por quê? Porque tem maior quantidade de taninos. Então, na nossa amostra também, que é a farinha, que é as vagens de moringa, também tem essa componente medicinal. Não é nutritivo, é componente medicinal. Depois fez-se a secagem. Não é? Fez a secagem na estufa, não é? Fez a secagem durante 5 dias a uma temperatura de 40 graus Celsius. Depois da secagem, fez-se a trituração da amostra. Depois da trituração, fez-se a moagem no moinho que temos no laboratório, que é moinho semicontínuo. Depois da moagem, fez-se a peneiração, para se obter o diâmetro equivalente, ou diâmetro aceitável para o consumo, ou diâmetro aceitável para uma farinha, que é de abaixo de 0,5 milímetros. Seguiram-se as análises da avaliação de grau de acidez, obtenção de proteínas, entre outras análises. A atividade de água deve ser abaixo de 0,6. Quando menor for o valor de atividade de água, maior é o tempo de prateleira da própria amostra. Depois fez-se a vitamina C, que é a verificação de valores de vitamina que estão dentro, porque fez-se o branqueamento, que no processo de branqueamento, no processo de secagem, há retirada de vitamina C, porque vitaminas C são sensíveis a altas temperaturas. Depois fez-se também a verificação de pH da amostra, porque também desgasta-se com o processo de branqueamento. Fez também a acidez, para se verificar o grau de ácidos contidos na própria amostra. Fez também o Brix, para se verificar os sólidos solúveis dentro da amostra. Depois fez também o processo de obtenção de proteína, que compreende 3 etapas. A primeira etapa é digestão, que é mesmo digerir a amostra. Digere-se a amostra a uma temperatura de 420 graus Celsius, com uma solução muito ácida, que é o ácido sulfúrico. Depois faz-se a destilação, que é mesmo faz-se com a presença de uma base muito forte, que é hidróxido de sódio. Depois da destilação, faz-se a titulação. Depois dessas todas as etapas, faz-se o cálculo, para se ver quantidades de proteínas presentes. Certo, após termos acompanhado o apontamento de reportagem, volto mais uma vez a promover o debate, tanto com o painel principal, assim também como com a minha plateia. Quem tiver o microfone para fazer alguma questão ou também alguma contribuição para o painel principal, que eu faço agora. Saudações, seu nome? Saudações, respondo pelo nome de Jorge Tembe. Primeiro, saudar e parabenizar o engenheiro pela pesquisa e dizer que é um tema super interessante para a comunidade em geral. É dizer que a moringa, falar da moringa é falar de uma planta com funções, com multifunções. Isso é porque podemos usar a moringa para tratamento, falo de animais, para tratamento de doenças como problemas renais, problema de infecções nos animais, e também para o próprio alimento dos animais, tanto o alimento humano assim como alimento dos animais. Por conta das proteínas, do cálcio, do fósforo, até da vitamina C. E tem uma função que é beta-caroteno.
essa função podemos encontrar em frutas como cenouras, laranjas. E os estudos revelam que o uso excessivo ou o consumo excessivo pode criar efeito na coloração da pele. Então, quanto à moringa, a questão que eu coloco, quanto à moringa com essa função, será que pode criar esse problema da pele? E qual seria a cor da pele? E a outra questão que eu coloco, não só uma observação, é que eu lembro-me há 25 anos padeci de malária e a minha mãe preparou a moringa, com alguns copos da moringa a malária passou. Então eu queria saber, aquela forma de preparar às vezes não é adequada, porque está a pegar a própria folha, pega a folha, pila a folha e dá para tomar. Nós sabemos que essa não é recomendação dos especialistas na área. Aqui, como sociedade, sabemos que a planta existe em todo canto do país e canto do mundo. E o consumo pode não ser adequado, porque pode, por conta dessas substâncias ativas na planta, pode até ter, porque tudo que beneficia a saúde, em algum momento pode prejudicar por consumo excessivo. Eu agradecia que o pesquisador, trouxesse aqui algumas, como posso dizer, delimitação de uso dessa planta. Muito obrigado. Obrigada. Alguém mais da plateia quer falar? Depois voltamos mais uma vez. Eu queria só reforçar alguma intervenção feita aqui do lado da plateia em relação à aplicação na prática dos produtos, portanto aqui do produto aqui está sendo analisado. Tanto é que como existe em todo o país e nós conhecemos, já vimos, e as comunidades usam, eu estaria muito feliz se nós conseguíssemos criar um mecanismo de pôr em prática o uso, o melhor uso dessa planta ao nível das comunidades. Sobretudo porque temos muitos problemas de desnutrição, então precisaríamos, portanto, de ter a planta ou o produto, portanto, ao serviço da comunidade para beneficiar, sobretudo, as crianças. Obrigado. Cientificamente, qual é a recomendação que poderia dar para os que usam mal a moringa e para os que não usam essa moringa? Então, queria saber, porque esses que usam mal, qual a recomendação? E os que usam, aliás, os que não usam a própria moringa, o que é que eles podem fazer? Ou aderir ou não? Obrigado. Muito obrigada. Doutor Fazenda, antes de se responder a essas questões, temos um minuto de investigador e desta feita na área do ambiente. Sim, esta semana vamos ouvir a doutora Ana Lúcia Machanguia. Ela é mestrada na área de direitos humanos e, por outro lado, faz investigações na área de sustentabilidade social, a área ambiental, o que vai acabar por desembocar neste minuto do investigador e que ela vai falar de si, da sua vida e das investigações que faz. Obrigado. Pois bem, acompanhe. Eu sou Ana Lúcia, eu de formação sou docente, sou licenciada em Ciências da Educação pelo Instituto Superior Maria Mãe da África. Aliás, tenho 2 licenciaturas. Também sou licenciada em Ciências Religiosas pela Universidade Urbaniana de Roma, filiada ao ISMA. E tenho o mestrado em Direitos Humanos, Desenvolvimento Econômico e Boa Governação pela UDM. Sim. E atualmente sou doutoranda pela Universidade de Lisboa, aberta de Lisboa. Estou a fazer o curso de Sustentabilidade e Desenvolvimento. Sim. Na área da investigação, onde é que atua? Eu atuo na área de Ciências Sociais, né? As pesquisas que eu tenho levado a cabo, primeiro, eram ligadas à área de educação,
mas depois, por causa da minha formação em mestrado, passei a fazer pesquisas ligadas à área social, mais concretamente para direitos humanos, política, um pouco de política, mas no geral direitos humanos, sim. Qual é a motivação para estar na área de investigação? Poder também ajudar o meu país, né, a investigar, a detectar certos problemas que a sociedade moçambicana enfrenta e a propor sempre melhores soluções, né, daqueles problemas. Então, essa área é uma área que realmente gosto e me apaixonei. Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? Eu acho que a investigação em Moçambique é um desafio, mas estou feliz porque tem muitos pesquisadores nos últimos tempos, né? O que é que lhe inquieta que queira resolver, de facto, com a investigação? O que é que me inquieta são questões, por exemplo, de desigualdades em Moçambique, que continuam sendo grandes desafios, né, para Moçambique, não só Moçambique, a África no geral. Temos agora os conflitos militares, né? Mas também temos a questão de desastres naturais, que é uma outra vertente de conflitos, né? Sim, os outros chamam de problemas antropocêntricos que o próprio homem cria. Então, são essas questões que me inquietam e que eu acho que nas minhas pesquisas que já estou levando a cabo e nas próximas pesquisas irei mesmo ressaltar. Falando em pesquisas, pode partilhar conosco as suas publicações? A primeira publicação que fiz, assim, publicação como artigo, né? Sim. Tem a ver com a questão da democracia ambiental em Moçambique, mas já escrevi outros artigos que não publiquei, que tem a ver com a questão de qualidade da educação em Moçambique, tem a ver também com a questão de direitos humanos na vertente de educação, né? Direitos de criança, mas são artigos que não publiquei e que também tenciono publicar. Agora, ultimamente me apaixonei com a questão de sustentabilidade social, que acho que é o que marca preocupação a nível internacional e nacional, né? Estou a desenvolver uma pesquisa ligada aos direitos dos deslocados internos por razões ambientais em Cabo Delgado e que me interessa muito e creio que eu possa trazer algumas propostas para ajudar o meu país a melhorar. Olhando para a magnitude dos seus trabalhos, percebo que há necessidade de ter parcerias. Conta com parcerias? Nós temos várias parcerias com outras instituições do ensino superior cá em Moçambique e outras fora. Tencionamos fazer projetos conjuntos para promover aquilo que é a pesquisa em Moçambique, mas também, concretamente, reagir no âmbito social, né? Intervenção social, fazer uma intervenção social. Constrangimentos? Há muitos constrangimentos. Primeiro, para publicar um livro não é fácil, né? Eu posso ter vontade de escrever, mas se não tiver financiamento, vai ser difícil aquele meu conhecimento ter impacto na sociedade, porque vai ficar comigo, né? Um dos desafios está virada à área de financiamento das pesquisas, tanto em instituições do ensino superior, financiamentos particulares, né? Imaginemos que alguém não está afiliada numa instituição do ensino superior, mas ela tem este lado de querer pesquisar, de querer trazer novidade, produzir conhecimento e resolver problemas da sociedade. Mas ela não tem condições. É preciso também que as entidades competentes encontrem formas de como podem, quer dizer, incluir este cidadão que está interessado em fazer consultorias, pesquisas para desenvolver aquela sociedade dentro daquele pacote de financiamento. Sim. Muitas vezes nós todos pesquisamos, né? Nós todos pesquisamos, temos capacidade até de produzir uma obra, produzir um artigo, trazer até
melhores propostas para um determinado problema que nos interessa. Mas depois a coisa fica ali. Há algo interessante nisto. É preciso que os pesquisadores, mais do que escrever, mas também sejam eles protagonistas de encontrar soluções daquilo que eles escrevem. Se eu estou a fazer uma pesquisa ligada à área de deslocados internos, por exemplo, em Cabo Delgado, por razões ambientais, vou pesquisar e de trazer as propostas, de trazer os contornos daquele problema, mas também eu tenho que fazer a minha parte como cidadão. Se eu tenho a capacidade de dizer, olha, está a faltar comida, então que seja eu a promover projetos para trazer comida para aquela sociedade. Não sei se consegue perceber, o meu ponto de vista. Então, isto nos falta muito, nos falta a ação direta. Este é o desafio que eu queria lançar para todos os pesquisadores em Moçambique, que eu acho que estão a fazer um trabalho muito nobre e bonito. A educação é a chave de desenvolvimento. É na educação onde se formam todas as áreas, todas as pesquisas, tudo aquilo todas as áreas, é lá. E é lá onde se pode encontrar soluções. Então, é esta solução que eu quero lançar também para os nossos pesquisadores moçambicanos, partindo de mim também. Exatamente, após termos acompanhado ao Minuto de Investigador, recordar que estávamos aqui a promover o debate também com a nossa plateia e foram deixadas ficar algumas questões para o nosso painel principal. Como eu já disse e volto a repetir, tanto o Dr. Fazenda como o Dr. Paulo Cumbana, assim como o engenheiro Pinto, podem responder a essas questões de forma independente. Quem quer ser o primeiro a começar? Sim, eu queria ainda acrescentar. Mais questões? Mais questões. Esteja à vontade. A questão é a seguinte, durante o momento, quando vai fazendo a experiência, foi diminuir o teor de taninos. Só que também diminuiu a capacidade adstrente. Julgo eu que esta capacidade adstrente seria muito útil ela ser mantida. Que tipo de condições deviam ser oferecidas, de modo que esta capacidade pudesse ser alta. Mas, por outro lado, aproveitar, fazer mais alguma consideração que essas vagens secas, por um lado, depois são usadas podem ser usadas para a produção de briquetes. É uma das questões fundamentais que ele traz e que são muito importantes, porque a partir da altura que nós conseguimos produzir briquetes a partir das vagens secas, há uma outra garantia. Vamos abater menos árvores para a produção de carvão. Obrigado. Engenheiro Pinto, as questões foram lançadas. Gostava mesmo que começasse com esta última do Dr. Fazenda. Sobre a capacidade adstrente. É isso, não é, Dr. Fazenda? Sim. É. Bom, respondendo à questão, primeiro fez-se o branqueamento, fez-se corte em diferentes tamanhos. Esta razão é que o tema é feito do tempo e do tamanho. Fez-se corte de 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros das vagens. Depois, cada tamanho fez o branqueamento de 10 minutos, 20 minutos e 30 minutos, para ver qual é a capacidade de retenção ou de retirada dos nutrientes. Feito isso, chegou-se a uma conclusão que o tamanho ótimo, neste caso a otimização, o tamanho ótimo e o tempo ótimo para o branqueamento das vagens é de 50 milímetros e 20 minutos. Neste período, ou com esse tamanho, conserva-se mais nutrientes e também reduz-se de uma forma considerável o valor ou o teor de tanino. Aqui existem algumas questões em que eu não sou da área para responder. Por exemplo, a cor da pele, não é? O consumo da malária. Sim, mas acredito que tanto o Dr. Fazenda como o Dr. Cumbana podem ajudar a responder, porque, por exemplo, quando esteve a explicar sobre a asma, o Dr. Cumbana falou sobre a propriedade anti-inflamatória. Estamos aqui perante a malária. Dr. Cumbana, ajude-nos, salve-nos. Mas antes de chegarmos aí, eu gostava ainda de insistir sobre a questão
do Dr. Fazenda, da perda das propriedades adstringentes, porque os taninos são responsáveis pela aderência das partículas dos tecidos vegetais. No entanto, a perda desses taninos pode levar com que haja uma dispersão, ou seja, é difícil ao preparar aquela massa durante o processo de panificação, por exemplo. Mas, contudo, eu quero acreditar que não é para se utilizar só esta farinha, é para se misturar com a farinha... Para fortificar as outras farinhas. Sim, é só para fortificar. Certo. Não é um ingrediente principal. De tal forma que esta detergência, certamente, vamos encontrar lá já na farinha trigo, por aí fora. Mas é uma coisa muito interessante que foi levantada, porque se perde essa detergência, se fosse para se utilizar só a farinha de moringa, certamente teríamos dificuldade em fazer... Em manusear, dar aquelas formas. Misturar com água para depois haver aquela adesão e coesão das partículas. Então, sendo para enriquecer, acredito que é uma questão que, apesar de ser de extrema importância, mas pode não ter muita influência. Agora, em relação às propriedades medicinais da moringa, são muitas que são descritas e algumas foram comprovadas cientificamente, outras não. Certamente, se cura a malária, isso eu não tenho evidência sobre isto. Mas agora, que pode, de uma certa forma, reduzir sintomas, pode reduzir. Porque o que se tratou, na verdade, foi a redução dos sintomas da malária. Não é tratar, no entanto, que é a malária. Certo. Porque a febre pode ser reduzida, porque há lá substâncias também com esta capacidade. Agora, a redução desta febre, depois o organismo por si só já tem mecanismo de resolução quando há uma agressão, que quando não se consegue já os medicamentos é que entram em ação. Mas agora, o controle de febre e outros sintomas é um ponto-chave, às vezes, que pode ajudar durante o tratamento. Eu quero acreditar que esses copos que tomou podem ter ajudado na redução de sintomas. E mesmo sobre os copos, Dr. Fazenda, a plateia não para de questionar qual é o uso correto da moringa. Vemos nos mercados que muitos vendedores vendem só as folhas no pote e dizem coloque na água, coloque no prato e não dizem qual é a quantidade. Será que o consumo excessivo pode causar outro problema? Normalmente o que se diz é aquilo que o engenheiro adiantou, que pega-se uma quantidade, para o caso do chá, diz-se que usa-se 1 ou 2 colheres para um copo de chá. O único problema aqui é isso que o Dr. Kumbana acabou de dizer, a necessidade de confirmação científica. Agora, tocando no assunto ligado à pele, nós sabemos que a pele é ácida e que a acidez da pele vai no máximo até por aí 5,8 de pH. O que acontece é que a moringa, como de acordo com estudos aqui do engenheiro, o pH ronda ali perto de 6,8, significa próximo da neutralidade. Isso o que quer dizer? Quer dizer que provavelmente isso dê algum efeito para a pele. Qual é o efeito efetivamente, também não posso precisar, mas que esta diferença de pHs que tem, logicamente cria algum problema para a pele, quer ou em termos de resistência da própria pele contra agentes maléficos, quer provavelmente no caso da coloração, mas que não posso ter nenhuma opinião ali relativamente à coloração. Em jeito de considerações finais, estamos aqui a falar que a moringa tem muitas propriedades que podem ajudar a reduzir, sobretudo, os índices de desnutrição crônica que existe no país. Qual é o conselho que gostava de dar para as comunidades sobre o consumo desta proteína? Bom, mesmo de jeito de considerações finais. Bom, muito obrigado. Em jeito de considerações, vou aproveitar e respondendo uma questão que diz o melhoramento do uso da planta de moringa. Bom, a planta de moringa, quando a gente vai colher nas redondezas dessa cidade, antes de colher, a gente fala com a comunidade o uso de cada componente. Neste caso, o uso de raiz, caule, folhas, flores e também o fruto. Por exemplo, as flores de moringa usa-se em forma de chá para redução de peso. E também a garganta, quando está com dores de garganta, pode ferver ou usar chá de moringa, de flores de moringa, para reduzir.
E outras, por exemplo, para os homens, impotência sexual, por exemplo, pode-se usar as raízes de moringa, né, para melhorar os efeitos. São muitas funcionalidades mesmo. Doutor Paulo Kumbane, de considerações finais sobre a importância da moringa. Primeiro, parabenizar este projeto que foi desenvolvido, que é um projeto que certamente trará um valor acrescido naquilo que é o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso país. Em relação à moringa, moringa já é uma das plantas mais populares que é conhecida aqui em Moçambique, ou mesmo fora do país, por causa da sua composição. Já há muitos estudos que descrevem as riquezas em termos de nutrientes que estão na moringa. Então, eu diria que estas populações, as pessoas que utilizam, acabam tendo vantagem em relação a essa utilização. Então, incentiva essa utilização. Tem que se ter cuidado sempre aqui, como eu disse outra vez, que não há nada que seja isenta de toxicidade. É preciso que haja um uso moderado e não ser usado de forma abusiva. E tem que ver qual é a parte da planta que tem que ser utilizada. É isso que gostava de deixar aqui em jeito de chamada de atenção. Certo. Doutor Fazenda, considerações finais? Sim, só apelar, podemos usar a moringa e, sobretudo, as folhas e as vagens. As vagens, estamos a falar do fruto. E, de vez em quando, também as flores, porque tem alto teor nutritivo. Isso seria muito bom para resolvermos problemas de nutrição e para, provavelmente, diminuir sintomas de algumas doenças. Muito obrigado. Quanto a si, que a semelhança deste tenha um trabalho académico e queira ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, é só enviar no nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Não se esqueça de anexar o seu contacto para que possamos, por que não, chamá-lo aqui para promover um debate. Por nós é tudo e voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa, cuide de Moçambique. Até lá!